Terceiro e último bloco da entrevista com o João Carrascosa, professor e escritor, que está falando sobre o livro A Propaganda e o Sonho, baseadas nas ideias e nas anotações de Orígenes Lessa. João, tem outro capítulo aqui que diz o seguinte: anunciar não traz intimidades. O que ele explica que vocês transcreveram? Na verdade, esse é um anúncio, é uma crônica que fala sobre imunidade. Então, na verdade, anunciar não te exime das suas responsabilidades. Uma vez que você anuncia, você está divulgando uma proposta de mundo, né? De mundo cultural, de ficção, ou, enfim. Que não o torna necessariamente íntimo de quem você está vendo. Exatamente. Então, você tem que zelar por aquela construção, porque uma publicidade é uma construção discursiva. Uma coisa é a diferencial do produto em si, outra coisa é que a publicidade constrói com o texto. Então, Lessa estuda muito isso. Ele escrevia essas crônicas, elas tinham um certo tamanho bom, então ele tinha tempo de desenvolver um pouco os pontos de vista. E nesse livro ele tem uma sequência, a gente tem 25 crônicas, a gente separou, a pesquisa que a gente encontramos 70 nesse período, só que muitas falavam de outras coisas, como eu já havia dito, e aí essas, tinha umas 30 muito boas, mas as 25 eram espetaculares. Então a gente foi pegando, por exemplo, tinha uma crônica que é, digamos, exemplar, que ele conta de um empreendimento no Rio de Janeiro, que residencial, feito de uma forma que você tinha uma fachada para o lado da rua e fachada para trás, para a montanha, um lugar mais recluso, nos fundos. E daí fez propaganda desse condomínio e começou a se vender tudo da frente, né, da parte da frente. Lá de trás, quem queria ficar olhando para o fundo, que não dava para ver nada. E aí não se vendia. E aí, justamente, o sujeito que incorporou isso, que construiu isso, falou, pô, tá legal a parte da frente, mas eu estou perdendo atrás, não vende atrás. Então, o Lessa conta que eles foram chamados para pensar quem tem que fazer uma outra campanha de propaganda, como é que vai estudar isso? Eles fizeram uma outra campanha e não adiantou. Até que, estrategicamente, disseram, por que não tá vendendo? Porque está lá no fundo, coisa e tal, todo mundo quer ir para frente. Então, fez uma propaganda dizendo que no fundo era mais caro. Daí vendeu. Não é interessante? Quer dizer, de certa maneira, ao contrário daquele barato sai caro. É o caro que sai barato. Porque, muitas vezes, tem justamente isso. O sujeito acha que se ele paga menos, não tem a mesma qualidade. Então, imediatamente vendeu. Muito, né? Tem muito. E aí ele tem crônicas até ainda mais que no fundo era mais silencioso, tinha um morro lá de vista. Claro, era mais legal, era mais tranquilo. E aí no fim... Mas isso foi... Verídico, uma história que ele conta. Ele já percebeu isso. Foi percebido tudo e é mais isso. pura verdade, né? E ele tem um outro que ele narra, parecido também, chamado Madame Stein, que é uma austríaca que teria vindo para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial. E ela é uma especialista em fazer chapéus e tal. Então ela vai no Rio, que era a capital do país, começa a fazer e coloca um certo preço nisso. E aí as pessoas entram, as mulheres entram, tal, acham lindos e saem. E saem e vão comprar nas lojas do lado que o chapéu é muito mais barato. E essa mulher chega um determinado momento que só entra gente e mulheres e não compram nada. E essa não sabe o que fazer. Aí ela fica meio que louca. E um dia ela chega e coloca o preço dos produtos dela, dos chapéus, assim, astronômico. Aí entra a primeira mulher, pega e compra, entra a outra, pega e compra, compra. Quer dizer, então tinha muito dessas descobertas de coisas caras também. A grife, né? Era uma grife, ela já tinha, agregava... Só compra grife e não compra... Comprava exatamente aquilo que ele posicionava como discurso. Outro dia eu tive aqui, tem mais um capítulo que vem aí, que chama-se Depressão, a Hora da Propaganda. O Roberto do AILB esteve aqui e me contou um caso do presidente mundial da Coca-Cola que diz o seguinte, que publicidade... Nós estávamos em 2009, naquela crise fabulosa, fantástica que aconteceu no mundo, a primeira crise que não foi fabricada por nós, no Brasil, mas foi uma crise mundial. E o presidente da Coca-Cola disse o seguinte, que publicidade é que nem um avião. Você está em voo de cruzeiro, não é por causa de uma turbulência, você tem que parar. Se você parar no meio da turbulência, para levantar voo de novo, primeiro é perigo parar. Para levantar voo de novo, você tem que ter muito mais combustível para levantar no meio da turbulência e continuar. Então, se você parar, outros continuam e chegam lá na frente antes de você. Esse capítulo, Depressão, Hora da Propaganda, é por aí? Perfeito. Essa crônica, você vê, foi escrita nos anos 50, porque também a gente tinha algumas crises, não sei se tão sistêmicas, tão poderosas, mas eram as crises da época. E ele fala nessa crônica, ele discute que
Nesses períodos, você tem que continuar anunciando, porque senão você perde fidelidade de marca. A publicidade está ali para continuar falando, né, com o seu público. E ele falava que a publicidade ela não vende, ela compra. Você compra. A publicidade é um discurso que você compra. Se ele for bem feito, você fala, não, esse produto de fato é bom. Então ele tinha um jeito muito assim, refinado de olhar, muito amplo. Né? Às vezes você olha estreitamente um objeto, como, né, a publicidade, um objeto cultural, e ele já abria. Então ele fala muito dessa época, dessas crises, o que você devia fazer, né? E discutia com os seus contemporâneos, os seus pares na época que vamos dizer, aconselhavam a parar a publicidade. Quer dizer, já desde naquele então que a publicidade não era uma despesa, mas sim um investimento. De saída você tem que continuar fazendo. Ele tem que estar lá, né, construindo a sua marca e não desaparecendo, silenciando. E é mais por verdade, né? E esse ensinamento não está só na época, sabe, da época, de jornais, praticamente, revistas, tal, televisão mais ou menos, rádio e tal. Hoje está na internet. Né? Hoje... Né? Redes sociais, hoje multiplicou-se muito. Exatamente. Você não pode ficar... E ele tem razão. A publicidade, né? A pessoa compra com informação. Se for bem vendido, né? Bem demonstrado, a pessoa compra. Tem um outro capítulo aqui, que eu peguei um pouquinho. Sim. Não é esse aqui da cidade. Coisas da Terra e da Lua. Me fala um pouquinho desse capítulo. Esse capítulo ele fala também um pouco do mundo da ficção científica, que eu acho que ele prenuncia um pouco do que eu acabei de falar para você, que a publicidade constrói mundos. Discursivamente, você, como ficção, você constrói o discurso de uma marca. Se esse mundo que você constrói é instigante, você acaba se tornando mais próximo dessa marca, ganha em intimidade. Eu acho que essa ideia dele já é justamente porque ele era um escritor. Estava no tempo o tempo todo ligado na fabulação, em construir ideários, em criar situações, em criar cenas, né, que pudessem sair, que escapar, então, por simplesmente da vida mundana. Então, eu tenho que construir uma marca. Veja que um pouquinho depois que ele escreve isso, o Léo Burnett vai criar aquela ideia do mundo de Marlborough, da terra de Marlborough, que é a construção de um mundo fora do mundo cotidiano. É delineamento de uma fronteira nova que vai criar um imaginário. Para vender cigarro. Para vender, no caso cigarro. O Lessa já falava isso, ou seja, ele era um cara muito antenado. Também trabalhou nos Estados Unidos, ele foi um ensaísta, trabalhou em jornais, foi um publicitário, redator, chefe de redação, escritor de literatura infantil, infanto-juvenil. Então era um sujeito plural, polivalente, né, dentro daquela gíria de grandes talentos e com uma capacidade de perceber o seu tempo muito assim, sintonizada, né? Muito refinada. E você, como veio para a publicidade? Você tinha facilidade para escrever, queria ser um escritor mesmo? Aproveitou como Origens Lessa essa tua esse teu talento para escrever? Eu me sinto muito próximo digamos, a uma família de profissionais que são originários da literatura ou da paixão pela escrita, que se tornaram redatores e, enfim, trabalharam esse tempo todo na publicidade, que o Lessa foi um desses que abriu esse caminho. Dessa árvore genealógica, ele que abriu, né, um dos pais, vamos dizer assim. Eu vim do interior de São Paulo, uma região próxima a Ribeirão Preto, Cravinhos, né, que a gente chama da Grande Cravinhos, e já me encantava, já no meu tempo, a televisão, né, assistia novela, assistia os comerciais ali no meio, mas lia muito. Então, dali eu também comecei a construir minha obra literária e passei para publicidade, lembrando que também a publicidade é uma arte, um espaço para se contar histórias. Não é? Você conta um comercial de 30 segundos, um anúncio institucional que conta a história de uma empresa. Então, eu me sinto muito honrado em ter podido fazer esse material e ter entrado no universo do Lessa, sabe? Ter trazido essas ideias dele da publicidade, porque na literatura a gente conhece, agora na publicidade a coisa estava um pouco esquecida, né? E publicidade, você disse, tem que contar a história, mas se não contar direito, em televisão e rádio, a pessoa tem 30 segundos para ficar encantado. Tem que encantar as pessoas. Sim. Se não encantar a pessoa, o cliente fica literalmente o anunciante fica literalmente falando sozinho, literalmente mesmo. Por isso que, né, eu acho que os publicitários contemporâneos estão atrás aí de aprender storytelling, querendo aprender roteirização, se embrenhar cada vez mais nas várias narrativas contemporâneas, seja no teatro, cinema, né?
a transmedialidade para poder, né, fazer boa propaganda. João, estamos chegando no final da nossa entrevista, mas uma pergunta tradicional que eu tenho feito para todos os nossos convidados. Na internet nós temos muitos jovens nos escutando aqui, nos vendo, né, do mundo inteiro. Você, como professor, que aconselhamento você diria para esses jovens que estão aqui acompanhando o nosso programa? De princípios pessoais e profissionais que eles têm que ter para um dia terem uma posição de comando, ou para um dia serem especialistas, não necessariamente em publicidade, em qualquer ramo de atividade. Quais princípios profissionais e humanos que eles teriam obrigatoriamente que ter? Olha, Décio, é bem rápido, é difícil falar isso, mas também tem pouco tempo. Mas eu diria o seguinte: primeiro ponto, eu acho que o jovem tem que ter paixão pelo aquilo que ele está buscando. Se é publicidade, se ele sentir que é uma paixão requentada ou não é uma paixão de fato, eu acho que ele não deve seguir. Ele tem que estar disposto. Por quê? Porque além da paixão, ele vai ter que ter trabalho árduo. Esse é um trabalho que não é necessário. Ele não tem como amadurecer, não tem como seguir se ele não se sedimentar conhecimento. Prática, exercício da profissão e passar por um processo. Né? O trabalho criativo é um trabalho de processo. Então isso eu penso que ele tem que seguir. Né? Olhar dentro de si se essa é a paixão dele, saber que ele vai ter que fazer um trabalho árduo, estudar o passado. Como aqui a gente está apresentando um livro, que é a memória nossa. Né? Mas estudar, para amanhã dizer, eu estou inventando isso. Não, isso já foi inventado. Pensa que degrau você pode, que camada você pode colocar mais nessas grandes ondas que já vieram, né, trazendo ensinamentos para nós. E, obviamente, os valores, eu acho que valores éticos são fundamentais para um profissional que hoje está atuando, o respeito para com o outro, né? Lembrar que ele faz sempre uma publicidade para outra pessoa que não ele. O Ogilvy já dizia, não escreva e não divulgue nada que você não tivesse constrangimento de mostrar para sua família. Então, essa e o que um acontece, conselho que ainda às vezes vale você assistindo a televisão com uma tia, alguma coisa assim, o que acontece de constrangimento. Constrangimento, exatamente. De tanta respeitar, né, as outras gerações. Última pergunta, onde as pessoas encontram esse livro? Esse livro ele está disponível, né, no Instituto Cultural da ESPM, que organizou, eu organizei, mas que mantém ali, né, digamos, uma tiragem que pode ser distribuída, que é gratuita, pode ser pedida às pessoas. Legal. Meu amigo, muito obrigado por sua presença. Aproveita, vai autografando esse livro aqui para mim. Vamos lá, vamos embora. Enquanto eu encerro o programa. Então, esse foi João Carrascosa, professor de publicidade e escritor que deu um show aqui na apresentação desse livro, A Propaganda e o Sonho, que é uma obra sobre as ideias de Orígenes Lessa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.